Vamos, então, terminar o nosso PET 4 e já começar o PET 5. O PET 5 do terceiro ano, ele ficou bem pequeno, com pouquíssimas coisas. Então, como vai entrar no período que semana que vem não vai ter aula, vai ser o recesso, aí vai dar para a gente recuperar esse tempo. E não sei se vocês viram, mas nós vamos ter até o PET 7, né? E depois um outro PET final, que vem em janeiro. Em janeiro que nós vamos terminar nosso ano letivo. Se não estou enganado, é dia 27 de janeiro. Vamos lá, então. Os exercícios dessa semana, eles eram mais de visualização. Então, não tinha conta. Mas, então, eu vou tentar desenhar, não sou muito boa no desenho, mas eu vou tentar desenhar para explicar essa questão dos exercícios. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e um cone, sendo paralelo às bases. Então, nesse número 1, nós temos as seguintes figuras: uma pirâmide de base quadrangular, base quadrada, e nós temos um cone e paralelo aqui vem cortando. Então, o plano, ele é paralelo à base. Se ele é paralelo à base, ele vai cortar a pirâmide, montando um quadrado, e o cone montando uma circunferência. Então, a correta é a letra C. Eu gosto de desenhar para visualizar, porque esses exercícios é muito comum a gente se confundir um pouquinho, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só me perguntar. Leia o quadro a seguir. Como 4 estudantes classificaram de verdadeiro ou falso o que nós temos aí no quadro. Vamos na primeira coisa. Seccionando uma pirâmide regular de base hexagonal por meio de um plano paralelo à base. Então, primeiro vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Então, a base dela é um hexágono regular. Então, eu tenho aqui essa pirâmide. A gente não vai fazer um desenho tão bem feitinho. A gente faz mais um esquema da figura. Então, eu estou falando de uma pirâmide de base hexagonal. A figura que se obtém como secção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Então, seccionando, cortando uma pirâmide de base hexagonal com um plano paralelo à base. Se eu cortar a pirâmide com um plano paralelo à base, eu vou ter justamente um hexágono. Porque se eu cortar a pirâmide paralela à base, é como se eu fizesse uma miniaturazinha da minha pirâmide grande. Então, a base, ela continua sendo um hexágono. Porém, a aresta da base vai ser um pouco menor, né? Então, essa aí é falsa. Quem acertou? A Aurora e o Dirceu. Acertou essa aí. A gente anotou aqui, Aurora e Dirceu. Agora nós vamos para número 2. Vamos ver o que falou aí. Ao seccionar a pirâmide de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da pirâmide. Isso a gente tem desenhado aqui, ó. Se eu tenho uma pirâmide de base quadrada e eu corto essa pirâmide, ela um pouco para cima, ó, que ficou paralela à base, o que vai acontecer?
vai continuar sendo um quadrado, só que o lado vai ser um pouco menor. Então, essa aqui é verdadeira. Quem acertou foi a Aurora e o Basílio. Quer dizer que a Aurora acertou as duas alternativas. Agora vamos lá para o número 3. Coloquei letra C, mas é número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto no plano paralelo à base. Então, eu já tenho desenhado aqui, ó. Deixa eu subir a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó. Cortou o cone, fez uma miniaturazinha do cone, porque fez uma secção paralela à base. Aí achou um outro conezinho menor aqui. Aí desenharam aqui a figura que ele encontrou. Quem que acertou? Quem acertou foi a Beatriz. Vamos agora para o número 4. Número 4. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo. Cilindro circular oblíquo. É um cilindro, mas não é um cilindro reto, ele é oblíquo, quer dizer que ele é meio tortinho. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em duas partes, por um plano, de forma que a secção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Como que ele pode fazer isso? Paralela ao eixo do cilindro, se ele fizer paralela ao eixo do cilindro aqui, paralelo ao plano que contém a base, essa é a base. Se ele cortar paralelo aqui, ó, vai ser uma circunferência. Se ele cortar perpendicular aqui, ó, não vai dar certo. Perpendicular ao eixo, não. Então, é a letra B. Ele tem que cortar paralelo ao eixo da base. Número 5. Não reparem nos meus desenhos. Não é bem um desenho, é um esboço, é só um esquema do gráfico. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à base. O resultante foi, é como se eu fizesse uma miniatura, um hexágono. Letra D. Um prisma triangular reto a seguir. Então, ó, a base dele não é um triângulo regular, é um triângulo retângulo isósceles. O triângulo GEF, ele é retângulo em E. E o GE e o EF têm a mesma medida. Cortando esse prisma num plano paralelo ao plano, esse plano que está destacado, que é o GF, nós vamos obter o quê? Um triângulo isósceles. E para terminar, é para marcar V ou F. Essa aqui, eu até já fiz os desenhos aqui antes, para não ficar tão feio os meus desenhos. Vou puxar aqui um pouquinho. Número 7. Sobre as secções planas de prisma e cilindro. Aí eu desenhei prisma e desenhei cilindro. Foram feitas algumas afirmações. Então vamos lá. Pega um papelzinho aqui para auxiliar. Primeira afirmação. Cortando o cilindro reto de raio R com um plano paralelo à base, obtém um quadrado? Não, eu vou cortar um cilindro e vai virar um quadrado? Essa é falsa. Se a base de um prisma reto ele é hexagonal, até desenhei ele aqui, cujo lado mede L, então qualquer secção plana paralela à base desse prisma é um hexágono regular que tem o lado L. Essa é verdadeira, porque não importa onde eu cortar,
qualquer lugar, a base vai continuar sendo um hexágono. Então, a segunda é verdadeira. Terceiro, cortando o cilindro circular reto, é o que a gente tem desenhado aqui, um cilindro reto, por um plano paralelo à base, obtém um círculo de raio R? Sim. Qualquer posição que eu cortar aqui, a base vai continuar sendo o mesmo cilindro com o mesmo raio. Então, ela é verdadeira. Sabe-se que a base do prisma reto é um triângulo equilátero. Então, esse triângulo aqui, esse prisma que eu desenhei. E o lado mede L. Então, qualquer secção paralela à base, eu fiz uma secção aqui, a base desse triângulo, o triângulo equilátero que mede L sobre 2? Não. Qualquer lugar que eu cortar aqui o triângulo, ele vai ser idêntico ao triângulo das bases. Então, essa é falsa. Então, a correta é a letra B. Finalizamos, então, o nosso PET 4. Ficou alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento do PET 4? Tranquilo, então, né? Então, agora a gente vai para o PET 5. Ok, qualquer coisa, se eu estiver explicando rápido, pode parar, questionar, viu? Gente, o PET 4 já foi geometria espacial. E agora, o PET 5, ele vem para finalizar a parte da geometria espacial. Por quê? Ficou faltando as esferas, né? Então, nesse PET 4, nós vamos trabalhar... Oh, gente, desculpa que eu abri o PET errado aqui. Eu abri o do primeiro ano. Agora que eu estou abrindo o PET certo, e esse é o correto. Então, ele vai trabalhar com as esferas e as bolas. Qual que é a diferença de uma esfera e de uma bola? A esfera, ela é sua casquinha. E a bola, ela é sólida, ela é cheia por dentro, tá? Então, vamos lá. O que que vem falando? Ó, esfera. A esfera de centro C e raio medido R é o conjunto de pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual ao centro. A superfície é formada pelos pontos que estão distantes do centro, numa mesma medida do raio. Então, nós podemos dizer que a esfera, a superfície esférica é uma casca, aquilo que eu estava falando, né? A esfera é a casquinha. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver, vou pegar uma folha. Vou pegar uma outra folha mais bonitinha. Vamos lá. Então, ó, sobre a esfera e a bola, nós vamos colocar a área total. A área total é 4πr ao quadrado. E o volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, fica dividido por 3, é quase igual à área total. Só que em vez de estar elevado ao quadrado, eu elevo o raio ao cubo e divide por 3. Então, ó, nós vamos lembrar quais volumes que é dividido por 3. É o da esfera, né, ou da bola, é o volume do cone e da pirâmide. Todos são divididos por 3. Aí fica mais fácil a gente decorar. Aí vamos ver os exemplos que estão aí. A gente sabe que a área da superfície da esfera, a área é igual a 36π centímetros quadrados. Qual é o raio?
Então, a gente sabe que a fórmula é 4πr ao quadrado e que o valor é 36π. Então, o raio ao quadrado é 36π dividido por 4π. O π eu posso cancelar. Então, o raio ao quadrado é igual a 9. O raio é mais ou menos a raiz de 9. Então, é mais ou menos 3. Como a medida ela não pode ser negativa, o raio fica 3. Vamos ao exemplo 2. Calcule o volume do recipiente formado por essa junção aqui. Eu tenho um cilindro e uma esfera. Qual é a capacidade? A capacidade é o volume, né? Então, primeiro vamos achar o volume do cilindro. Primeiro a gente vai lá no cilindro. Então, a forma do cilindro é a área da base vezes a altura, que vai ser, a base é uma circunferência. Então, é πr ao quadrado vezes a altura. Π, a gente tem aí o 8, ele não é o raio, o 8 é o diâmetro. Então, o raio é 4 e a altura é 10. 16 vezes 10, o volume vai dar 160 π centímetros cúbicos. Esse volume é apenas do cilindro. Vamos fazer o volume da esfera. Como o diâmetro da esfera é 18, o raio dela é a metade. O raio vai ser 9. Então, vamos ao volume da esfera. O volume da esfera é 4 πr ao cubo dividido por 3. Essa é a fórmula do volume. Então, o volume é 4 vezes π, o raio é 9 ao cubo dividido por 3. O volume é 4π que multiplica. 9 vezes 9 vai dar 81. Então, 9 ao quadrado é 81. 81 vezes 9 vai dar 729. Dividido por 3. Eu posso cancelar aqui. O volume é 4π. 729 dividido por 3, desculpa. 729 dividido por 3 vai dar 243. 243 vezes 4, 12 vai 1, 16 vai 1, 962 π centímetros cúbicos. Só que o que eu quero é o total, né? Então, aqui, nós vamos precisar somar. Nós vamos precisar somar esses dois valores aqui, que vai ser 900, deixa eu pegar um papelzinho aqui. 962 mais 160. 12 vai 1, vai dar 1.100. Tem um erro aqui. Aqui vai dar um 7. Eu acho que eu fiz essa conta errada aqui, ó. Vamos conferir aqui. 243 vezes 4. 243 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 16 e 1, 17. É 972, viu? Então, fica 972 mais 160.
1.132. Então, o volume total é 1.132 pi centímetros cúbicos. Como não deu o valor de pi, não falou nada, a gente pode deixar assim. Vamos ver como que eles fizeram aqui. Aí deu a mesma coisa, eles deixaram sem multiplicar. Aqui no PET, ó, tá faltando o pi, viu? 1.132 pi centímetro cúbico. Ficou esse errinho aí no PET. Vamos para o exemplo 3. O núcleo de uma bomba atômica é formado por uma esfera de raio 7,5 centímetros. Então, vamos lá, esse é o número 3. O raio é 7,15 centímetros. Assim, o volume dessa esfera de massa de urânio 235, que essa esfera comporta, serão aproximadamente... Então, aí nós vamos ter que fazer primeiro o volume. Volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, o volume é igual a 4 vezes o π. O π mandou por 3,14, né? Então, agora mesmo eu ponho aqui. É 7,15 elevado ao cubo, dividido por 3. Então, vamos fazer aí o nosso cálculo. Primeiro, nós vamos ter que pegar 7,15 e elevar ao cubo. Então, vai ficar 4 vezes 3,14. Fazendo 7,15 elevado ao cubo, vai ficar 365,5.259, dividido por 3. O volume vai ficar 1.530 centímetros cúbicos. Não vai ter o π, porque a gente substituiu o valor do π. Agora, a gente sabe que esse é o volume. Só que vocês veem que nas alternativas tem a opção repetida. Agora, a gente sabe que a densidade... O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, a gente sabe que a densidade é 17. Ela é a massa dividido pelo volume. O volume a gente acabou de achar, 1.530. Então, a gente vai multiplicar em cruz. A massa vai ser 17 vezes 1.530. Efetuando essa multiplicação aqui, vai dar 26.010 gramas. Por que gramas? Porque a gente vê que na fórmula são 17 gramas por centímetro cúbico. Como eu estou falando da massa, então vai ser gramas. Então, poderia também ser 26 quilogramas, aproximadamente, né? Então, essa esfera da bomba atômica, ela tem mais ou menos 26 quilogramas. Então, a alternativa correta é a letra A, onde eu tenho 1.530 centímetros cúbicos e um peso de 26 quilogramas. Então, acabando isso aí, nós vamos ver os exercícios, aí na sequência, na página 15, página 16, página 17. São 3 páginas, mas a semana 1 e a semana 2, elas estão juntas, tá? Então, como a semana 1 e a semana 2 estão juntas, vocês vão me entregar junto. Vocês vão me entregar junto que dia é essa atividade? Vocês vão me entregar no dia 21 de outubro, porque semana que vem nós vamos estar em recesso, apesar que seriam só 3 dias também, né? Porque dia 12 é feriado, dia 15 é feriado municipal, então nós não vamos ter aula semana que vem. Agora, pela Rede Minas,
vai continuar a transmissão, viu? Vocês podem acompanhar. Mas a aula, para vocês me entregarem a semana 1 e a semana 2, que é o mesmo exercício, vocês vão me entregar no dia 21 de outubro. Alguma dúvida, algum comentário? Então, certinho, nós vamos encerrando por aqui. A questão 1, pode falar, Igor. Eu achei que não tinha pergunta, eu não vi aqui. Eu estou com dúvida na primeira questão do PET. É do PET número 1 que você está falando, né? É do PET 5, quer dizer, semana 1 do PET 5. Ok. Eu vou pegar a questão aqui para a gente fazer junto. Certo. O volume de uma esfera, é essa questão, não é, Igor? Ah, certo. Essa aí, ela é meio chatinha mesmo, viu? Mas eu vou fazer ela junto aqui com você, por causa do... o 1800 não tem raiz cúbica, né? Então, vamos fazer junto aqui, ó. Eu não vou fazer tudo, não, mas eu vou fazer essa parte, que você chegou aí, da raiz cúbica de 1800. Se a gente pegar o 1800, vamos fatorar ele aqui. Se a gente pegar o 1800 e fatorar por 2, vai ficar 900. Por 2, vai ficar 450. Por 2, vai ficar 225. Por 2 não dá mais. Eu vou tentar dividir por 3. Vamos dividir aí por 3 para ver quanto que dá. 225 dividido por 3, vai dar 7 vezes 3, 21, sobra 1, 75. Então, dividido por 3, vai ficar 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, o que que acontece? A gente vê que ele não tem uma raiz cúbica. Porém, esse 2 aqui, ó, ele pode sair da raiz, né? Então, o R é a raiz cúbica de 1800. O R vai ser 2, porque o 2 vai poder sair, deixa eu puxar um pouquinho aqui, o 2 vai poder sair, raiz de 225, porque se eu multiplicar esses 4 aqui, eu vou achar 225. Então, você vai deixar o raio dessa maneira, tá? Só que o que eu quero não é o raio, eu quero é a medida da área. E a medida da área, a gente sabe que é 4 πr ao quadrado, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? A medida da área, ela vai ser 4 vezes o π vezes o raio. Ah, gente, aqui, desculpa, aqui tem um 3, tá? Uma raiz cúbica aqui. Raiz cúbica de 225 elevado ao quadrado. Então, aqui agora, a área vai ficar 4 vezes π. 2 ao quadrado é 4. E agora? Agora nós vamos ter que elevar 225 na raiz cúbica ao quadrado. Então, aqui eu tenho várias maneiras de fazer. Eu vou fazer com vocês a maneira que eu acho mais fácil, tá? Elevado ao quadrado, que é fatorando. A gente sabe que o 225 é 3 ao quadrado e 5 ao quadrado, não é isso? Então, vou passar para outra folha aqui, para não ficar muito espremidinho.
Então, a partir daqui, nós vamos continuar esse cálculo. Então, eu vou fazer aqui para ficar maior. A área vai ser 4π vezes 4. Esse 4 a gente já elevou ao quadrado, já deu certo. Agora, eu preciso elevar isso aqui ao quadrado. Certo? Então, a gente vai aplicar uma propriedade que nós aprendemos lá no primeiro ano, que é transformar uma raiz em expoente fracionário. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, 3, eu vou pôr parêntese ainda, 3 ao quadrado na raiz cúbica. Vai ficar 3 elevado a 2 terços. Certo? Vezes 5 elevado também a 2 terços. E tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área é igual a 4 vezes π vezes 4. Como que eu faço potência de potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou multiplicar 2 terços por 2. Multiplicando aqui, vai ficar 4 terços. Vezes, então, 3 elevado a 4 terços. Vezes, o 5 é a mesma coisa. Por quê? É 5 elevado a 2 terços. Elevado ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes. Aí, o que eu vou poder fazer aqui? A área é igual a 4 vezes π vezes 4 vezes. Agora, eu tenho 3 elevado a 4 terços. O que eu posso fazer aqui? Eu posso separar em duas potências de base 3, que é o inverso da aplicação da propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Aí eu vou fazer 3 elevado a 3 terços e 3 elevado a 1 terço. Por quê? Vamos pegar um outro papelzinho aqui para a gente entender o que eu estou fazendo. Se eu tivesse apenas 3 elevado a 4 terços, isolado, o que eu poderia fazer? 3 elevado a 3 terços vezes 3 elevado a 1 terço. O que é isso aqui? É uma multiplicação de potência de mesma base. Aí, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4 terços. Só que agora eu fiz justamente o contrário. Eu fiz o caminho inverso. Eu peguei algo que já estava assim e transformei aqui. Para que eu fiz isso? Porque 3 elevado a 3 terços não é 3 elevado a 1? E aqui eu posso colocar raiz cúbica de 3. Então, 3 elevado a 4 terços, ele vai virar 3 elevado à primeira potência, que é 3, vezes a raiz cúbica de 3. Tá conseguindo acompanhar certinho? Eu vou continuar, qualquer coisa é só me perguntar. Então, a área vai ser 4 vezes π vezes 4 vezes 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes 5 vezes raiz cúbica de 5. Certo? Aí, o que eu vou poder fazer aqui? Vou poder multiplicar 4 vezes 4 vezes 3 vezes 5. Aí vai me dar um valor. Π raiz cúbica de 15. Porque essa raiz, como é cúbica e essa é cúbica, eu posso multiplicar os dois.
né? Conservar o radical e multiplicar. Aí vai ficar esse valorzinho aí. Entendeu, Igor? Não é muito fácil, não, né? Essa questão foi um pouquinho chatinha de fazer, tá? Mas é um pouquinho complicado, que a gente teve que aplicar as propriedades da potência. Só que as outras não, pelo que eu olhei ontem, as outras são mais fáceis, tá? É um pouquinho complicadinho, mas entendeu certinho, né? Mais alguma dúvida? Ah, que bom. Se precisar, Igor, você pode me chamar pelo WhatsApp, viu? A parte da manhã eu fico inteiro por conta da escola. Aí você pode me chamar a qualquer hora, qualquer dúvida. Se nos outros aí que você for fazendo, for aparecendo dúvida, aí você pode me chamar, que eu estou à disposição, viu? Eu vou parar a gravação aqui.